Meu convidado de hoje é escritor, consultor, especialista em moda sustentável e colunista da Carta Capital e da Veja, no Rio de Janeiro. Trabalhou durante 10 anos no marketing de uma empresa com operações em vários países, criou a própria marca e ainda um projeto pioneiro de incubadora de empresas menores. 2 anos antes de passarmos por esse momento em que muitos dizem é o fim do mundo que conhecemos, ele já anunciava e comemorava essa derrocada. Bem-vindo, André Carvalhal, autor de Viva o Fim. Obrigado por ter aceito o convite. Olá, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Viu, em muitas conversas com gente muito diferente, eu estimulei todo mundo a imaginar o futuro, a falar sobre o tal novo normal. Você acha isso tudo uma bobagem? Eu queria saber por quê. Bom, primeiro, queria dizer que eu super valorizo, reconheço o trabalho que vocês têm feito aqui de debater esse tema. Obviamente, eu acredito muito, como vocês, de que a gente vai viver uma nova vida, um novo mundo daqui para frente, que vai ser totalmente impactado por essa pandemia que a gente está vivendo. Mas, de fato, eu tenho algumas considerações com o termo novo normal, né? Que rapidamente, no início da pandemia, começou a se espalhar, as buscas pelo termo normal. Para você ter uma ideia, nos buscadores, duplicou no início da pandemia, de tanto que as pessoas começaram a falar e pensar sobre isso. E aí, como eu disse, eu tenho várias observações sobre esse termo. Uma delas tem a ver com o positivismo que existe em termo de chamar o novo normal como algo muito legal. Então, quando a gente escuta as pessoas comemorando, né, um novo normal, para mim é quase como se ele dissesse que o normal, ou seja, a vida que a gente levava antes, ela era uma vida muito legal, uma vida normal. E eu tenho muitas críticas em relação a isso, porque já antes mesmo da pandemia a gente via muitas crises, né, muita dificuldade, a falência de muitas estruturas, de muitas empresas. Então, querer colocar a normalidade num lugar de positividade, eu acho que é extremamente perigoso. Outra coisa que eu observo em relação a esse tema é a nossa tendência de unificar, de padronizar, de normatizar tudo. Então, a gente acreditar que vai existir um novo normal é como se a gente acreditasse que todo mundo é igual, que só existe uma única realidade. Quando a gente olha para o Brasil e a gente entende que a gente vive num país que ele é continental, onde cada estado, cada cidade tem uma realidade completamente diferente. Dentro dos próprios estados, a gente tem bairros, comunidades que vivem realidades muito específicas, e a gente querer esperar que todo mundo vai viver uma mesma vida normal, né, uma mesma vida igual, também eu acho que é um certo exagero da nossa parte. No início, essa reflexão sobre o novo normal, ela foi muito inspirada nas reflexões do New Normal, né, que a gente ouvia falar lá de fora. Então, pior ainda, era um espelhamento, né, de um novo normal fora do Brasil, né? Então, de uma realidade que começou primeiro na China. Então, a gente via as pessoas falando, olha aí o novo normal. Então, como se a nossa realidade ela fosse igual à realidade da China e o que se vive na China pudesse ser replicado aqui. Outra coisa que me causava muito desconforto no início a respeito do tema era a quantidade de pessoas querendo prever esse novo normal, ou seja, querendo prever o futuro, né? E isso, para mim, é uma grande cortina de fumaça que faz a gente desfocar e tirar o nosso olhar do agora, do que a gente está vivendo hoje. E aí é muito curioso a gente pensar, né, como o ser humano ele é ansioso, como o ser humano ele tem uma dificuldade de olhar e de viver para o presente. Desde o início da pandemia era mais fácil para as pessoas tentarem pensar e prever como ia ser a vida depois da pandemia, né, depois de alguma coisa que a gente não sabe muito bem quando vai passar, se vai passar, de que jeito vai passar, do que olhar para a nossa vida com pandemia e tentar prever como seria a nossa vida, né, agora. Então, essa é uma outra crítica também que eu faço a esse termo, pelo que ele simbolicamente representa. Para usar um termo muito contemporâneo, né, André? Esse termo, novo normal, ele está carregado de gatilhos aí que querem normalizar uma situação que a gente vivia. Agora, vamos um pouco além. Em algum cenário, você diria que o novo normal pode ser algo bom ou não? Então, eu não sei. Como eu disse, né, no início, eu acho que sim, a gente vai ter uma mudança muito grande, né? Eu acho que a gente vai ter
enfim, uma nova vida real, uma nova vida virtual, como o que a gente está vivendo, experimentando aqui e agora. Mas eu não sei te dizer se ele é bom ou se ele é ruim, né? E quando a gente olha para a história, né, a gente olha para o passado, a gente vê que muitas coisas que foram normatizadas e que durante muito tempo elas foram normais, vistas como positivas ou não, como a escravidão, por exemplo, que durante muito tempo era normal, né? Aquilo era bom para quem? Provavelmente para quem usufruía daquele sistema, né? Aquilo era bom, era legal e era normal, né? Que é também uma outra crítica que eu tenho sobre o termo. Geralmente a gente relaciona o normal a uma coisa boa, né? E isso é muito pertinente, essa sua pergunta. É só a gente pensar no nosso dia a dia, nos nossos diálogos. A gente fala, o que você acha disso? A pessoa responde, normal. Então, assim, normal, legal. E aí, quando a gente para pensar nisso, né, eu acho que esse exemplo da escravidão, eu acho que ele é bem emblemático, ele representa que muitas vezes o normal de hoje ele é o absurdo de amanhã. Então, que algumas coisas vêm como normalidade, como eu disse, que para alguns pode ser legal, pode ser bom e para outros não, aquilo em algum momento pode se transformar em um grande absurdo. Então, eu também tenho um pouco de crítica sobre essa intenção de classificar, né, de atribuir algum tipo de valor ao que pode ser normal ou novo normal. Agora, André, o setor da moda, que é a sua área de atuação, de maneira geral, sempre foi alvo de muitas frentes, como um dos segmentos mais controversos, né? Como que essa indústria, então, vai sair dessa? Exatamente. Eu acho que não só a indústria da moda, mas eu acho que todas as outras indústrias, né, todos os outros setores da economia, e a moda representa bastante da nossa economia hoje, sendo um dos setores que mais emprega mulheres, por exemplo, ele vai precisar passar por uma grande reprogramação, que é o que eu venho dizendo. Eu acho que o que a gente está presenciando em muitas etapas da nossa vida é uma reprogramação, mais até do que uma reinvenção ou inovação, que são também outros termos bastante banalizados, mas a gente está precisando reprogramar. Então, na moda, principalmente, a gente está vendo uma reprogramação da demanda, da oferta e uma necessidade de mudar a forma como tudo é feito, como tudo é comunicado, como tudo é vendido, assim como em outras áreas, como eu te disse. Mas eu acho que, principalmente na moda, a gente vai precisar rever muito a forma como a gente faz as coisas, né, os impactos que isso provoca no mundo e a forma como a gente vende, como a gente comunica, né, por conta, enfim, do distanciamento social e de várias outras realidades que são certezas hoje na nossa vida. Agora, essa pandemia mudou algo em você? Qual que é o aprendizado que você já pescou aí dessa história toda? Eu, obviamente, estou sendo muito impactado, como todo mundo, por isso. No início, eu tinha uma visão muito romântica da pandemia, de que, apesar, né, enfim, de todas as tristezas, né, que a gente não pode desconsiderar, mas que esse momento traria uma grande renovação, né, um grande despertar coletivo, né, e eu era bastante otimista nesse sentido, de que ao final dessa pandemia as pessoas saíssem valorizando mais a vida, né, os contatos humanos, a natureza e tal, dando valor a pequenas coisas que realmente importam. E eu acho que esse sentimento ele durou muito pouco, a gente vem desde o início da pandemia recebendo muitas notícias que vão contra isso, e aí o meu aprendizado pessoal foi de que muito mais do que um transformador, eu acho que esse momento que a gente está vivendo é um acelerador de processos que já estavam em curso. Então, muitos processos que estavam em curso já em mim, de despertar de consciência, né, de compreensão, né, a coisas que vão além da minha realidade, eles têm se potencializado e acelerado muito, como eu tenho visto acontecer também, não só no mundo empresarial, mas com muitas outras pessoas. Então, acho que esse é o meu maior aprendizado, de que a pandemia ela vai ser um grande acelerador de processos. Para a gente encerrar, André, se chamar de novo normal o resultado dessa experiência que estamos vivendo não é bacana, porque o velho normal é ruim, como que a gente pode chamar? Eu chamaria de uma nova vida real, física e virtual, porque eu acho que também aí é um outro papo longo, mas que é o entendimento de que isso que a gente está vivendo aqui agora também passa a fazer parte da nossa realidade, também se torna algo real, por mais que seja virtual. Então, acho que esse é o novo mundo que a gente vai viver daqui para frente. Maravilha. Eu queria te agradecer de coração pelo seu tempo. Espero que você se cuide diante disso tudo que está acontecendo e até uma próxima oportunidade, tá bom? Obrigado. Para vocês também. Até mais.